Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre marxismo e eleições. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que este vídeo não é. Este não é um vídeo para indicar nenhum candidato e este também não é um vídeo para esgotar o assunto, para fazer um estudo exaustivo, em profundidade, em tudo que o marxismo tem a dizer sobre essa questão das eleições. Então, o nosso propósito aqui é muito mais modesto, é só apresentar algumas ideias de Marx e principalmente de Lenin sobre o processo eleitoral. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término, e o curso também oferece um certificado ao final. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler alguns textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. O nosso segundo recado é que é muito importante o seu apoio com este canal através da plataforma Apoia-se. Considere tornar-se um apoiador do Filosofia Vermelha através dessa plataforma para manter este trabalho no ar. E você também pode contribuir através de nossa chave Pix, fazendo uma transferência de qualquer quantia através do e-mail filosofiavermelha@gmail.com. E o nosso terceiro e último recado é que você também já pode adquirir o meu livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, inclusive está aqui na estante. Você pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. É só acessar o link que também está na descrição deste vídeo. O nosso livro é uma coletânea com aproximadamente 90 textos de filosofia, psicanálise e sociedade e religião. São textos curtos, breves, de caráter introdutório, que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos, e esses textos são a base desse trabalho que a gente faz aqui com Filosofia Vermelha, tanto no canal no YouTube, quanto também o nosso podcast no Spotify. Voltemos então ao nosso tema marxismo e eleições. O Lenin afirmou em sua obra O Estado e a Revolução que o Marx conseguiu capturar bem a essência do processo eleitoral quando ele afirmou que as eleições são o seguinte: a cada 4 anos, os trabalhadores têm o privilégio de poder escolher quais representantes das classes dominantes serão os seus opressores pelo próximo período. Então, essa citação do Marx ela não é literal, mas o Lenin ele meio que resumiu, qual que foi o pensamento do Marx, que estava se referindo, na verdade, à Comuna de Paris. Agora, de fato, como é que a gente pode afirmar que no Brasil, por exemplo, é o povo que governa, se nós temos 61 milhões de pessoas em insegurança alimentar? Insegurança alimentar é praticamente fome. A linha que divide a fome da segurança alimentar é uma linha muito tênue, de modo que o indivíduo hoje ele tem comida, mas ele não sabe se vai ter amanhã. Então são 61 milhões de pessoas que não sabem se vão conseguir comer, se vão conseguir se alimentar. Agora eu pergunto, esse povo, ele está no poder? Esses 61 milhões de pessoas que nem sabem se vão conseguir comer amanhã, a gente pode dizer que eles mandam no Brasil? A gente pode dizer que há de fato uma democracia no Brasil? Quando que a gente poderia dizer então que um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo tem 61 milhões de pessoas com segurança alimentar? Então quer dizer que esse povo todo aí, esses mais de 60 milhões, é um povo que detém toda essa comida, mas administra o país de tal forma que eles próprios passam fome? Isso é uma situação absurda. E a gente está citando só o exemplo da fome porque é uma das coisas mais graves, porque há muitos outros serviços básicos que a população do Brasil não tem, e esse número vai crescendo ainda mais dependendo de qual aspecto da realidade a gente vai observar. Marx e Engels afirmaram no Manifesto do Partido Comunista o seguinte, olha: o moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. E com isso eles estavam o quê? Explicitando a relação intrínseca entre o poder político e o poder econômico. Uma outra lição muito importante que a gente também aprende com a obra de Marx é a seguinte: todas as instituições sociais têm o objetivo de
estabilizar, de manter, de preservar um determinado modo de produção. De tal maneira que as instâncias que nós temos hoje, as instâncias, os espaços, os organismos de poder, eles têm o objetivo de manter a ordem capitalista. Este é o objetivo do Estado, este é o objetivo de todos os poderes. Junte-se a isso o fato de que Marx também nos mostrou, através de sua obra O Capital, a inviabilidade do modo de produção capitalista. Então vejam só, todos os elementos que a gente já tem até agora. Nós vimos que o quê? O Estado moderno, ou pelo menos o poder de Estado, ele é uma comissão para gerir os negócios da burguesia. Nós vimos também que as instituições, elas visam manter aquele determinado modo de produção, estabilizá-lo. E nós vimos também que o modo de produção capitalista é inviável, como mostrado em O Capital de Marx. Bom, então diante de tudo isso, a gente não deveria então simplesmente se abster do processo eleitoral, porque a gente já sabe que essas instituições não são capazes de fazer uma transformação ou de superar o próprio modo de produção capitalista. Não é possível fazer uma revolução socialista através do Estado. Até mesmo porque a gente acabou de usar a palavra revolução. A gente não está falando de reforma, através de reformas, de passos pontuais e reformando o Estado, até que de uma hora para outra, socialismo. A gente não está falando isso, a gente está falando de revolução. Uma revolução é uma ruptura, e geralmente essa ruptura acontece de forma violenta. Então, se o objetivo dos marxistas é romper com o modo de produção capitalista, é levar ao seu fim e trazer um modo de produção superior, mais elevado, bom, então para que o processo eleitoral de uma perspectiva marxista? Lenin respondeu a essa questão em sua obra Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E lá ele estava polemizando com várias pessoas, mas mais especificamente com alguns comunistas alemães, que ele chamava de os esquerdistas. E esses esquerdistas alemães, eles falavam coisas como a seguinte, olha só, que era necessário rejeitar do modo mais categórico todo o retorno aos métodos parlamentares de luta, que já caducaram histórica e politicamente. Então, ou seja, esses comunistas alemães da época, eles afirmavam que a luta parlamentar deveria ser rechaçada, deveria ser abandonada, porque ela já tinha sido superada historicamente. E a isso o Lenin vai responder da seguinte maneira, nós vamos fazer uma citação um pouco mais longa agora de como Lenin responde a isso. O parlamentarismo caducou historicamente. Isso está certo do ponto de vista da propaganda, mas ninguém ignora que daí a sua superação na prática há uma enorme distância. Há muitas décadas já se podia dizer com toda razão que o capitalismo havia caducado historicamente. Mas isso nem mesmo impede que sejamos obrigados a sustentar uma luta extremamente prolongada e tenaz no terreno do capitalismo. O parlamentarismo caducou historicamente do ponto de vista histórico universal, isto é, a época do parlamentarismo burguês terminou, começou a época da ditadura do proletariado. Isso é indiscutível. Na história universal, porém, o tempo é contado por décadas. Nesse terreno, 10 ou 20 anos a mais ou a menos não tem importância. Representam um número tão modesto que, mesmo aproximadamente, é impossível aquilatar seu valor. Por isso, utilizar-se do critério da história universal para uma questão de política prática constitui o mais gritante erro teórico. Vejam só que interessante essa resposta do Lenin. Ele está dizendo o seguinte, olha, os comunistas alemães, os esquerdistas, afirmam que o parlamento já caducou, é uma coisa historicamente superada. Bom, do ponto de vista da história universal, pode até ser. Pode ser que já se tenha iniciado a época da ditadura do proletariado, como estava acontecendo na Rússia naquele momento. Agora, dizer que na prática a coisa deveria ser conduzida dessa forma, isso é um erro gritante, o Lenin afirma. Até mesmo porque a história universal ela é contada em décadas. Às vezes, o que é como se fosse um dia na vida de um indivíduo, às vezes demora 5 décadas na história. Então, não tem dessa de que, se de um ponto de vista histórico universal, a coisa já se consumou, já se mostrou como possível, que na conduta da luta prática, a gente tem que pegar esse princípio de maneira abstrata e aplicá-lo do jeito que ele é. E mais à frente o Lenin continua, vamos trazer outra citação para ver o que mais ele fala sobre isso. Como é natural, para os comunistas da Alemanha, o parlamentarismo caducou politicamente, mas trata-se exatamente de não julgar que o caduco para nós tenha caducado para a classe, para a massa. Mais uma vez,
constatamos que os esquerdistas não sabem raciocinar, não sabem conduzir-se como partido da classe, como partido das massas. Vosso dever consiste em não descer ao nível das massas, ao nível dos setores atrasados da classe. Isso não se discute. Tendes a obrigação de dizer-lhes a amarga verdade, dizer-lhes que seus preconceitos democrático-burgueses e parlamentares não passam disso, preconceitos. Ao mesmo tempo, porém, deveis observar com serenidade o estado real de consciência e de preparo de toda a classe, e não apenas de sua vanguarda comunista, de toda a massa trabalhadora, e não apenas de seus elementos avançados. Isso eu acho fantástico em Lenin, como ele era pé no chão, como que o Lenin sabia enxergar a realidade, como ele sabia enxergar um movimento real. Ele está dizendo, olha, a gente não deve considerar a coisa assim, dessa forma, do ponto de vista da história universal, porque para a consciência das massas atrasadas, a coisa ainda não aconteceu. A gente tem que levar em conta a consciência das massas. E a questão prática que a gente se coloca é a seguinte, no Brasil hoje, como é que as massas veem o processo eleitoral? Qual que é o nível de consciência das massas? Tudo bem, pode ser uma consciência atrasada, mas o Lenin está mostrando aqui o seguinte, olha, você tem que considerar a consciência das massas atrasadas. Você tem que dizer a verdade, você tem que mostrar, olha, de fato esse processo aí já caducou, isso aí é uma ilusão democrático-burguesa, vocês estão iludidos. Agora, você tem que dizer as verdades, mas tem que participar do processo. É isso que o Lenin está dizendo aqui. E uma outra questão é que o Lenin tinha moral para falar do problema. O Lenin tinha literalmente moral porque ele podia mostrar a prática dos bolcheviques em relação a isso. Vejam só essa citação que interessante. Nós, bolcheviques, atuamos nos parlamentos mais contra-revolucionários e a experiência demonstrou que semelhante participação foi não só útil, como necessária para o partido do proletariado revolucionário. No texto ele vai falar ainda mais, vai dizer o seguinte, olha, naquela época lá, 1917, a gente tinha todas as razões para falar para não participar do parlamento. A gente já estava com os sovietes instaurados antes da Revolução, já tinha começado o poder popular, o poder dos conselhos, dos sovietes, e mesmo assim a gente participou. Ou seja, a gente poderia, com mais razão do que ninguém mais, simplesmente se abster, e não foi isso que a gente fez, e ter participado foi extremamente útil para o Partido Revolucionário. Pode haver, é verdade, algumas circunstâncias em que o boicote é útil ou necessário. Então o Lenin até reconhece isso no texto, ele também fala, olha, pode ser, talvez, numa determinada situação, pode ser útil fazer o boicote às eleições. O Lenin, como era extremamente pé no chão, extremamente ligado à prática, à consciência das massas, ele não vai dar uma lei geral, universal, falar, olha, tem que ser sempre assim. Não, você tem que olhar a situação de cada momento, em cada época histórica, em cada circunstância. Então ele diz, pode ser necessário o boicote. Agora, tem que analisar, e ele diz que no panfleto que ele estava escrevendo, que nós já citamos o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, ele fala que não vai discutir a questão lá, mas ele abre essa possibilidade também. A perspectiva leninista, portanto, é que a luta parlamentar ela não deve ser abandonada. Os comunistas devem participar da luta parlamentar, tendo em vista que aquele é mais um espaço para travar a luta de classes, mas sem ilusões. Não achar que, a partir dali, é possível mudar estruturalmente a sociedade. Outro aspecto que nós devemos considerar na participação nas eleições é o seguinte. É possível, através das eleições, através dos cargos nos parlamentos, melhorar ou pelo menos diminuir o sofrimento do povo? Essa é uma questão muito importante. Vejam só, o objetivo dos comunistas é melhorar a vida do povo, não piorar. É possível, então, mesmo dentro dos limites do capitalismo, mesmo dentro dos limites das instâncias burguesas de poder, a gente diminuir o sofrimento do povo? É possível diminuir esse número de 61 milhões de pessoas que têm segurança alimentar no Brasil hoje? Bom, se isso é possível, se é possível diminuir, aliviar pelo menos um pouquinho o sofrimento do povo, então vale a pena para os comunistas participar desse processo e de alguma maneira influir na vida prática real dos trabalhadores. Outra questão diz respeito às próprias condições de luta, aquelas condições em que o Partido Comunista e Revolucionário vai desenvolver o seu trabalho junto às massas. Bom, o que é melhor? Você desenvolver lutas numa democracia burguesa liberal ou você desenvolver lutas sob uma ditadura fascista? O que é melhor? Você tentar desenvolver consciência de classe em trabalhadores
apáticos em trabalhadores politicamente apáticos, ou você tentar convencer trabalhadores que já aderiram ao conservadorismo radicalizado, que inclusive nós tratamos no último vídeo do canal, né, sobre essa questão do conservadorismo. Bom, há um tempo atrás, eu me lembro, alguns anos atrás, circulava muito nas mídias sociais, nas redes sociais, né, da esquerda em geral, aquele poema do Bertolt Brecht, né, falando sobre o analfabeto político. Porque era uma situação em que os indivíduos estavam politicamente apáticos. O indivíduo simplesmente não se importava com a questão política. Eu passei muito por essa situação de ir, às vezes, numa porta de fábrica, entregar um panfleto, e a pessoa, olha, nem aí, não ligava. Então, a gente sempre falou muito sobre essa questão do analfabeto político. Agora, vejam só como que a situação mudou de alguns anos para cá. Porque quase ninguém mais hoje fala sobre o analfabeto político, porque o analfabeto político, ele entrou na política, ele continua analfabeto. Ele ainda é analfabeto, mas ele aderiu às pautas do conservadorismo radicalizado, a pautas muitas vezes até mesmo fascistas. Então vejam só que isso também deve ser considerado. Nós queremos então desenvolver lutas em uma democracia liberal burguesa ou sob uma ditadura fascista ou alguma coisa que pelo menos se aproxime disso, que dificulte o trabalho? Bom, a resposta é óbvia. É claro que uma ditadura liberal burguesa é muito melhor para você desenvolver um trabalho revolucionário do que se você tiver que fazer as coisas em clandestinidade ou se você tiver que ficar enfrentando hostilidade por parte dos próprios trabalhadores a todo momento. O processo eleitoral, além disso, é importante para ser utilizado como uma tribuna de denúncias e um espaço de agitação e propaganda, porque é o período em que as pessoas mais discutem política. E é um momento em que vários candidatos novos aparecem, que algumas pautas importantes são colocadas por alguns candidatos, alguns outros vão unicamente falar sobre pautas morais, conservadoras, nós conhecemos esses candidatos, mas vários outros vão trazer uma discussão de nível mais elevado. E é importante utilizar esse espaço para fazer esse tipo de denúncia e também para fazer agitação e propaganda. Agora, é necessário ressaltar duas coisas. Esse trabalho de agitação e propaganda por parte da esquerda deve ser um trabalho permanente. A esquerda que só discute essas coisas com o povo no período eleitoral é uma esquerda que não serve, absolutamente não serve. Esse trabalho tem que ser permanente, é um trabalho que tem que acontecer diariamente. Os partidos de esquerda devem estar sempre em porta de fábrica, participando das manifestações, participando de todas as lutas contra todo tipo de opressão que o povo sofre. A nossa conclusão é basicamente o seguinte: os comunistas devem participar do processo eleitoral para utilizar o espaço como uma tribuna de denúncias, um espaço de agitação e propaganda, e também porque através do parlamento é possível melhorar minimamente as condições de vida do povo. E o objetivo dos comunistas sempre foi esse: melhorar as condições de vida do povo, aliviar o seu sofrimento. Se isso é possível agora, através de pequenas reformas dentro do capitalismo, então que seja feito. Não há contradição entre reforma e revolução. Quando a Rosa Luxemburgo escreveu aquele livro, ela estava falando o seguinte, olha, o título do livro é Reforma ou Revolução. A questão é que ela estava discutindo com quem achava que era possível chegar ao socialismo através de reformas no Estado. E a questão não é essa, nós não defendemos essa posição. Não é possível uma ruptura com o capitalismo através ou de dentro das instituições capitalistas. A questão é, uma vez ocupando cargos no parlamento, se é possível melhorar minimamente as condições de vida do povo, que seja feito, que se faça assim. Então foi esse aí o nosso breve vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste vídeo. Considere também ser um apoiador através do Apoia-se e também comprar o meu livro através do site da editora. O link para tudo isso você encontra na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.